Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar? Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Queria saber se vocês conseguiram assistir os vídeos que eu mandei para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Conseguiram assistir os vídeos? Deixa eu colocar aqui. E aí, silêncio. Vamos lá. Porque os vídeos eles vão, na verdade, é uma introdução para a aula de hoje, para a gente poder ter oportunidade de discutir alguns casos clínicos. Se vocês conseguiram. Conseguiram? Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu assisti um pouco, professora. É? Que bom, que bom. Olha, quem não assistiu, eu convido que assista, tá? Na verdade, eu vou falar um pouco hoje sobre síndrome nefrótica. A seguir, eu vou falar sobre nefropatia diabética. Vamos fazer um intervalo entre a primeira aula e a segunda aula. E nós fizemos, então, toda a introdução sobre o diagnóstico da síndrome nefrótica, né, as características, as complicações relacionadas à síndrome nefrótica, a microestrutura, né, as alterações histológicas relacionadas à síndrome nefrótica também. Na verdade, eu mostrei para vocês o que seria o normal, o que é a barreira de filtração glomerular e como que se dá ali a perda de proteína, né? Que estrutura que tem que ser lesada para que a perda de proteína aconteça, que está altamente relacionada à síndrome nefrótica. A gente colocou também sobre o edema, como é que ele é formado, né? Tudo isso na aula que a gente apresentou para vocês, mandou para vocês, para que hoje a gente possa focar nas glomerulopatias relacionadas à síndrome nefrótica, tá? Queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao que assistiu, né? Alguma dúvida? Eu vou começar perguntando aqui no bate-papo para vocês. Gente, a presença ainda não começou não, tá? Não coloquem a presença ainda. Eu queria escutar de vocês quais são os critérios para eu dar o diagnóstico de síndrome nefrótica. Como é que eu defino? Como é que eu faço a definição? Qual é a definição para a síndrome nefrótica? Quais os critérios necessários para que eu fale que um paciente tem síndrome nefrótica? Coloca aí no bate-papo para mim. Quem está chegando aí, gente, vamos lá no bate-papo. Quais são os critérios para a gente definir síndrome nefrótica? Peraí, tem mensagem aqui embaixo. Desculpa, que estava... Agora sim, isso aí, ó. Deixa eu voltar aqui no bate-papo, ó. A chamada não começou. O vídeo da aula da semana passada eu já coloquei no AVA, já está no AVA, já está disponível para vocês. E aí, o pessoal começou a colocar aqui os critérios para a síndrome nefrótica. Proteinúria maior que 3,5 gramas, é isso mesmo, né? Resposta completa seria maior que 3,5 gramas por metro quadrado de superfície corporal, né? Mas a gente fala assim, mais de 3,5 gramas de proteinúria de 24 horas. Sendo que eu posso fazer a estimativa da proteinúria de 24 horas através da relação proteína-creatinina, tá bom? Então, é proteinúria, edema, muito bem, e hipominemia, certíssimo, muito bem, tá? Então, assim eu faço albumina no sangue abaixo de 3, muito bem, tá? Então, no sangue abaixo de 3, tá certo, né? E proteinúria de 24 horas acima de 3,5 gramas, tá bom? Muito bem. E aí, peraí, desculpa. E agora, gente, eu vou
passar aqui para vocês. Aliás, primeiro, ó, nós vamos falar hoje sobre síndrome nefrótica, mas vamos falar especificamente sobre glomerulopatia por lesão mínima, glomerulosclerose segmentar e focal e glomerulonefrite membranosa, que são glomerulopatias que se manifestam clinicamente como síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica é uma manifestação clínica de uma glomerulopatia, tá? Aqui segue a bibliografia para vocês, né? O Harrison e o UpToDate. O que eu tirei do UpToDate está aqui escrito para vocês, tá bom? Bem, didaticamente, eu posso dividir como que as glomerulopatias se manifestam, né? Então, como que elas clinicamente se manifestam? Eu tenho dois padrões, basicamente, a síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, né? Claro que na prática, às vezes, posso ter um paciente com síndrome nefrítico-nefrótico, né? Ou um paciente que tem uma síndrome nefrótica com alguns componentes nefríticos, tá, gente? Mas eu posso, tenho esses dois espectros, assim, né? Eu posso raciocinar a princípio como síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. E aí, no contexto clínico, eu consigo entender as nuances, né, e as variações clínicas que podem existir. Ó, se vocês em algum momento não visualizarem a minha tela, vocês podem me avisar, por favor, tá? Então, olha só, como eu disse para vocês, ó, eu tenho aqui, ó, síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Então, esse quadrinho, acho que é um quadrinho bem interessante de vocês guardarem. Eu tenho aqui, ó, como que é a urinálise, então, a alteração urinária na síndrome nefrítica e na síndrome nefrótica, e eu ainda subdividi aqui a nefrítica em leve e um quadro mais severo, a lesão histopatológica, né? E a apresentação clínica. Mas a gente vai focar aqui, ó, síndrome nefrótica. Vocês me responderam muito bem que a apresentação clínica é a proteinúria, acima de 3,5 gramas em 24 horas, a hipominemia, menos que 3 gramas por decilitro, e o edema. Isso vai definir a síndrome nefrótica. E eu posso, eventualmente, e frequentemente eu encontro a dislipidemia, é muito comum, né, essa associação, né? Então, eu vou ter ali principalmente a hipercolesterolemia, né? Posso ter hipertrigliceridemia também, né? E os eventos trombóticos, tá? Então, esse paciente, por exemplo, pacientes com síndrome nefrótica por membranosa tem um risco aumentado, inclusive, de trombose de veia renal, né? Então, são pacientes que têm uma maior probabilidade de evoluir com eventos trombóticos, tá? Bem, na urinálise, eu vou identificar proteinúria maciça. Então, aqui, vocês estão vendo a pontinha do meu cursor do mouse? Estamos, professora. Então, aqui, ó, em relação a urinárias, eu vou ter uma proteinúria maciça. Então, quando eu faço o EAS, eu vou encontrar lá 3, 4 cruzes de proteína, né? Cuidado só que numa urina mais concentrada, eu tendo a encontrar mais cruzes. Numa urina mais diluída, menos cruzes. Então, o EAS, ele se presta a identificar a proteinúria, mas não a quantificá-la. Na verdade, é semi-quantitativo, até tem uma ideia, mas não é o melhor exame. Proteinúria identificada, o EAS, é a proteinúria que precisa ser identificada, ela tem que ser quantificada. Então, eu identifico no EAS a proteinúria, então eu tenho que quantificá-la depois através da proteinúria de 24 horas ou da relação proteína-creatinina. Mas aqui é importante que eu vou ter proteinúria e ponto, né? Normalmente eu não tenho o quê? Não tenho célula nem cilindro e posso ter lipidúria, tá? O padrão histopatológico, eu posso ter... Oi? Quer falar, sim? Quando você fala que não tem célula porque não tem hematúria? Isso, muito bem. Tá? Excelente. Vou mostrar para vocês ao longo da aula que, por exemplo, a GESF, com frequência esse paciente tem hematúria também, mas isso não está dentro da tríade clássica de síndrome nefrótica. É um componente nefrítico num paciente com síndrome nefrótica, tá? Isso pode acontecer, mas a síndrome nefrótica, ela não se caracteriza pela presença
de hematúria, tá? Beleza. E o padrão histopatológico, eu tenho a glomerulosclerose segmentar e focal, a glomerulopatia membranosa e a lesão mínima. A gente tem uma outra entidade aqui, que é a membrana proliferativa, que ela frequentemente também se apresenta como síndrome nefrítica. Então, ela pode estar como síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Na aula passada, o professor Alexandre falou sobre a nefropatia por IgA. O mais comum é que ela se apresenta com aquela síndrome de anormalidades urinárias, né? Uma hematúria isolada, sem outras alterações clínicas, mas ela também pode se manifestar como síndrome nefrótica. É o mais comum? Não, é a exceção, mas pode acontecer, tá? Então, síndrome nefrótica é a manifestação clínica de algumas glomerulopatias. Principalmente, quais são as glomerulopatias que mais frequentemente se apresentam como síndrome nefrótica? São essas que estão aqui: GESF, a membranosa e a lesão mínima. Tá bom? Certo? Podemos caminhar? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Bem, aqui eu acho importante vocês entenderem o seguinte, gente. Eu posso ter proteinúria, mas em níveis nefróticos, na proteinúria mais de 3,5 gramas, mas o paciente não tem nem hipovolemia nem edema. Isso pode acontecer. E aí, nessa situação, eu pergunto para vocês, o paciente tem glomerulopatia? Se ele tem uma proteinúria nefrótica, mas não tem edema e não tem hipovolemia, ele tem... Aí vou fazer uma pergunta, tem síndrome nefrótica? Se o paciente tiver proteinúria maior que 3,5 gramas, mas sem edema e sem albumina sérica no sangue baixa, esse paciente tem síndrome nefrótica? Sim ou não? Responde para mim no bate-papo. Muito bem, não tem síndrome nefrótica. Agora, esse paciente tem evidência de glomerulopatia? Isso aí. Até está escrito no quadro que eu escrevi, né, na slide. É um paciente que tem glomerulopatia, mas não tem síndrome nefrótica, tá? Porque ele não tem todas as características de síndrome nefrótica, mas ele tem glomerulopatia. Então, atenção a essas situações. Tem que ter o mesmo cuidado, porque às vezes a gente pega o paciente numa fase mais precoce. E esse paciente não tem ainda todo o cortejo, né, da síndrome nefrótica, mas ele vai evoluir muito provavelmente, né? As causas histopatológicas vão ser a mesma, lesão mínima, GES, membranosa, tá? E eu vou falar agora para vocês sobre as glomerulopatias primárias que cursam como síndrome nefrótica, que são essas aqui, lesão mínima, GES, membranosa. Mas eu tenho doenças sistêmicas que podem se manifestar como síndrome nefrótica. O grande exemplo é a nefropatia diabética. Na nefropatia diabética, na histopatologia, eu vou ter a glomerulosclerose segmentar e focal, né? Que eu coloquei na aula que eu enviei para vocês, né? Esse paciente ele tem uma glomerulosclerose segmentar e focal, mas secundária à doença renal pelo diabetes. E frequentemente esse paciente vai ter uma proteinúria importante e com frequência a albumina está normal ou próxima do normal e o paciente não tem edema, tá? Mas o paciente com nefropatia diabética, ele também pode se manifestar como síndrome nefrótica. Sexta eu atendi uma paciente no consultório, já é minha paciente já há algum tempo, ela teve internada em Vassouras, o diagnóstico de nefropatia diabética foi feito assim. Ela estava em Anasarca, né? Depois de compensada, ela foi para mim no consultório. Mas é uma paciente que evoluiu com síndrome nefrótica secundária à nefropatia diabética. A diferença é que aí eu não estou diante de uma glomerulosclerose segmentar e focal primária, mas sim secundária, uma doença sistêmica. Vocês conseguem entender essa diferença do que é primária e do que é secundária? Hein, pessoal? Beleza, né? Joia. Então, vamos lá. Então, causas secundárias de síndrome nefrótica, diabetes, amiloidose, medicamentos, né?
câncer, linfoma, HIV, a gente tem a nefropatia pelo HIV, existe que se caracteriza na histopatologia por uma GESF colapsante. Também uma apresentação do paciente com nefropatia pelo HIV, frequentemente ele também não tem edema, sabe? Hipovolemia ele costuma ter, mas às vezes um paciente com uma proteinúria muito marcante, muito significativa, e ele não tem edema, tá? Hepatite B, sífilis, esquistossomose, obesidade mórbida, uso de heroína e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a doença das lesões mínimas, né? O glomerulopatia por lesão mínima, glomerulosclerose segmentária focal, que a gente chama muito frequentemente de GESF, e a glomerulonefrite membranosa, que a gente mais comumente chama de membranosa. Esse paciente tem uma membranosa. Então, vamos lá. Bem, começando pela lesão mínima. A doença das lesões mínimas é a principal causa de síndrome nefrótica em crianças. 90% das crianças com menos de 10 anos que desenvolvem síndrome nefrótica porque tem uma glomerulopatia por lesão mínima, tá? E por ser o diagnóstico mais provável e por responder muito bem a corticosteroides, normalmente a gente trata essa criança sem biópsia, tá? Então, a gente faz um diagnóstico presuntivo. Se a criança tem aquela síndrome nefrótica clássica, né? Eu atendi uma criança no consultório semana passada também, com edema bipalpebral, né? Aumento do volume abdominal. Essa criança, ela tinha derrame pleural também em base, né? Edema generalizado. Aí você faz o exame de urina, tem lá um EAS com 4 cruzes de proteína, mas uma função renal normal, sem hematúria, pressão arterial controlada, né? Nada para pensar em síndrome nefrítica. Eu vou entender que essa criança tem uma síndrome nefrótica. O mais provável que seja uma síndrome nefrótica primária, né? E se essa criança tem uma glomerulopatia por lesão mínima, né? E aí eu vou tratar como sendo, com corticosteroides. E essa criança tende a responder muito bem a corticoides, tá? E por que tem esse nome? Porque a microscopia óptica era normal. Isso foi antes de existir, de estar disponível a microscopia eletrônica, né? E aí a gente entendeu que essa criança, né, que o glomérulo dessa criança, na verdade, tem alteração, sim, a fusão dos pés dos podócitos. Né? Na aula que eu enviei para vocês, a gente tem lá o podócito, que é a célula epitelial visceral que abraça os glomérulos, e esse podócito emite prolongamentos citoplasmáticos, são os pedicelos, né? Que vão se interdigitar, formam como se fossem interdigitações. Entre essas interdigitações, eu tenho o diafragma da fenda de filtração e tem uma membrana, que é formada por uma molécula de nefrina, né? Isso tudo é como se fosse um fecheclera, a nefrina, ela fecha completamente o podócito, né? Evitando, então, a perda de proteína. Na microscopia eletrônica da criança que tem a lesão mínima, a gente vai ver a fusão dos pés dos podócitos, significando que essa ultraestrutura podocitária está totalmente perdida. E a criança perde proteína com muita facilidade, né? Então, aqui na microscopia óptica, isso aqui é um glomérulo absolutamente o quê? Normal, tá? Então, a gente tem aqui o glomérulo normal, eu não vou entrar em detalhes, eu mandei isso para vocês, a não ser que alguém tenha alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre a imagem do glomérulo normal? Quer tirar alguma dúvida? Qualquer coisa, eu estou à disposição aqui, tá? Só vou lembrar da barreira de filtração glomerular, que é formada pela célula endotelial, apoiada numa membrana basal, e aqui a célula podocitária, que dá para ver bem ela fica envolvendo as alças capilares glomerulares, né? Tudo que está aqui dentro tem que atravessar, né? Então, as moléculas estão dentro da luz do capilar glomerular, para que sejam filtradas, tem que atravessar essa barreira de filtração glomerular e chegar aqui no espaço de Bowman, né? E todas essas estruturas são muito importantes. Por exemplo, a membrana basal tem carga negativa, né? O podócito tem sua microestrutura toda para preservação
de moléculas como a proteína, né? A proteína é algo nobre, não pode perder proteína. Então, o que a gente vê aqui, gente, ó, o podócito, há uma alteração completa dessa microestrutura e os pés dos podócitos ficam totalmente fundidos, né? Então, há fusão dos pés dos podócitos. E aqui a imagem que a gente encontra aqui, ó, na microscopia eletrônica. Essa imagem aqui é muito bonita, ó. Luz do capilar glomerular, célula endotelial, apoiada numa membrana basal, e aqui o podócito, né? Aqui é a mesma coisa, ó, luz do capilar glomerular, aqui a célula endotelial, aqui é o citoplasma da célula endotelial fenestrado, esse cinza mais escuro aqui é a membrana basal, e aqui o podócito, onde eu teria os pés dos podócitos, tem tudo que é fundido. O normal, ó, que seria normal seria isso aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, célula endotelial, membrana basal, e aqui, ó, o podócito com seus prolongamentos citoplasmáticos. Entre os podócitos, eu tenho a fenda, essa fenda de filtração, aqui o diafragma da fenda de filtração, que é composto principalmente por nefrina. Tudo isso como se fosse um feixe-eclair, não deixando perder a proteína. E aqui você vê essa estrutura totalmente corrompida, tá? Com corticoide, a criança responde muito bem. Aqui, gente, a microscopia óptica normal, né? Aqui a desorganização dos processos podocitários, ou seja, aquela fusão dos pés dos podócitos, ó, luz do capilar glomerular e aqui o podócito, tá vendo? Na imunofluorescência, muitas glomerulopatias, elas têm depósito de anticorpos ou de complemento em algumas estruturas do glomérulo. Mas a gente observa aqui que o que a gente tem na glomerulopatia por lesão mínima é a ausência de depósitos, né, na imunofluorescência. Então, a imunofluorescência, ela não tem achado nenhum, fica tudo preto, tá? Quando a gente tem anticorpos, a gente faz a imunofluorescência utiliza anticorpos que encontram anticorpos ali no glomérulo, elas emitem uma cor meio esverdeada, fluorescente, né? A imunofluorescência. Então, a imunofluorescência, ela serve para poder identificar anticorpos depositados ou complementos, né? Depositado em alguma parte do glomérulo. E a gente vê aqui tudo preto, né? Aqui uns depósitos aqui muito inespecíficos, né? Mas a maior parte aqui o que é preto, tá bom? E o tratamento é a prednisona. Então, com essa imagem aqui, a gente meio que resume a glomerulopatia por lesão mínima, tá certo? Alguma dúvida em relação à glomerulopatia por lesão mínima, gente? Então, na glomerulopatia por lesão mínima, é um diagnóstico, a princípio, presuntivo, né? Eu presumo o diagnóstico e trato como sendo, tá bom? E, normalmente, eu tenho uma resposta muito boa. Então, vamos lá. Deixa eu só mexer aqui no meu vídeo. GESF, glomerulosclerose segmentária focal. Vocês já ouviram falar em GESF alguma vez? Tem algum conhecimento prévio? Não é tão conhecido, né? Na verdade, gente, às vezes, GESF, eu vou falar para vocês da GESF primária. GESF secundária, já falei 2 exemplos para vocês hoje, né? Então, doenças sistêmicas que comprometem um glomérulo e levam a alteração histopatológica de glomerulosclerose segmentária focal. Uma é a nefropatia diabética, que a gente vai falar depois, e um outro exemplo é a nefropatia pelo HIV, tá? Mas, por exemplo, lembra quando eu falei do obeso mórbido? O obeso mórbido, deixa eu tentar fechar isso aqui. O obeso mórbido, ele tem também uma hiperfiltração glomerular, isso vai lesando os glomérulos, né? E ele também faz uma GESF, tá? Então, o rim do obeso, tem livros sobre o rim do obeso, livros, né? Mas uma das características muito marcantes é essa hiperfiltração, semelhante ao que acontece no diabetes, mas por um mecanismo hemodinâmico, e ele evolui com glomerulosclerose segmentária focal.
Então, ó, o conceito de glomeruloesclerose, quando eu falo em esclerose, eu estou falando em fibrose. Quando eu falo em fibrose, eu estou falando da substituição do tecido original por um tecido fibrótico, conjuntivo, um tecido que não funciona mais. Aquela parte que está fibrosada não vai funcionar mais. E aí eu estou falando também que pode haver colabamento dos capilares. Gente, se os capilares colabam, passa sangue ali dentro? Não passa, né? E para que haja filtração, né, tem que passar o sangue dentro do capilar glomerular. Esse sangue tem que ter uma pressão hidrostática maior do que a pressão oncótica e maior que a pressão hidrostática do outro lado, para poder haver, então, a formação do ultrafiltrado, né? Então, colabou capilar, a tendência é que o paciente o quê? Tenha uma redução da filtração glomerular, tá? Então, a gente vai ver aqui na GESF a presença de insuficiência renal, de comprometimento da função renal, ela é maior do que nas outras duas doenças que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, na apresentação, principalmente. O conceito de focal é glomeruloesclerose segmentar e focal. O que significa ser segmentar? O que significa ser focal? Focal significa que, se eu tenho 100 glomérulos, nem todos vão estar comprometidos. Menos de 50 vão estar comprometidos. Focal significa que menos de 50% dos glomérulos estarão comprometidos. Já segmentar significa que quando eu olho para um glomérulo comprometido, ele não vai estar totalmente comprometido. Apenas uma parte, pensa numa fatia de pizza, só uma parte dele vai estar comprometido, tá? Então, eu tenho alguns antônimos aqui. Focal é o contrário de difuso. É uma doença, é focal ou ela é difusa, né? Ela é segmentar ou ela acomete globalmente o glomérulo. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui a descobrir de qual doença que a gente está falando, tá bom? Vou colocar isso aqui para o ladinho, vamos lá. Essa doença aqui, ela é focal, glomerulosclerose segmentar e focal. Vamos lá. Primeiro, ela é segmentar? Vamos mudar a pergunta. Ela é segmentar? Sim ou não? Não. Não, ela não é segmentar. Ela é o quê? Ela é global. Os glomérulos comprometidos são o quê? Globalmente comprometidos. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Ela é focal ou ela é difusa? Ela é? Muito bem, focal. Por quê? Hein, gente? Responde aí para mim. Isso. Menos de 50%. Olha, muito bem, Guilherme, isso aí. Menos de 50% dos glomérulos estão comprometidos. Então, eu estou falando de uma doença que ela é focal, mas ela não é segmentar, ela é global. É a doença que eu estou procurando? Sim ou não? Não. Não. Ó, gente, imagina que o que a gente está vendo aqui, essas bolinhas, cada bolinha é um glomérulo, né? Vocês entenderam isso, né? Quando a gente faz uma biópsia renal, eu tiro um pedacinho do rim, né? Eu vou com uma agulha num dos rins e tiro um fragmento de tecido renal. E esse fragmento de tecido renal, ele vai ser colocado numa lâmina num bloquinho de parafina. Depois ele vai ser cortadinho com micrótomo. E aí eu vou colocar numa lâmina, com uma lamínula por cima e vou olhar no microscópio. E aí eu vou ver, posso ter ali uma quantidade maior ou menor de glomérulos. O ideal para que uma biópsia seja representativa do que acontece nos rins, e aí eu não preciso biopsiar os dois, o que acontece num acontece no outro, né? Eu tenho que ter pelo menos 10 glomérulos na lâmina, tá? Então imaginem que vocês estão olhando para uma lâmina de histologia. E aí vocês viram que só 2 glomérulos estão comprometidos e os 2 estão globalmente comprometidos. Eu não posso, com essa lâmina, falar em glomerulosclerose segmentar e focal, tá certo? Essa doença ela é focal e global. E essa doença aqui, é o que eu estou procurando? Responde para mim. Primeiro, ela é segmentar ou ela é global?
Isso, ela é global. Por quê? Os glomérulos, muito bem. Os glomérulos que eu estou identificando, eles estão o quê? Globalmente comprometidos. Então, cada glomérulo está totalmente comprometido. Então, é global. Já me responderam aí que ela é também o quê? Difusa, tá certo? É difusa mesmo? Sim ou não? Beleza, ela é difusa. Por quê? Porque eu tenho o quê? Mais de 50% dos glomérulos comprometidos. Exatamente, muito bem, tá? Beleza. É a doença que eu estou procurando? Sim ou não? Não, muito bem, vocês estão craques mesmo, não é, tá? Porque essa doença, ela é o quê, ó? Essa doença, ela é difusa e global. Eu estou procurando uma doença que seja segmentar e focal. Vamos ver essa aqui. E essa aqui, gente? Fala para mim. Já responde aí no bate-papo. Classifica para mim. Muito bem, segmentar e difusa. É o que eu estou procurando? Não é, né? Muito bem. Porque eu estou procurando uma doença que seja segmentar e focal. Vamos lá. E agora? Essa doença é o quê? Muito bem. Essa sim é o quê? É o que eu estou procurando. Então, gente, quando eu estou com um paciente que eu suspeito de muito bem, tô adorando aqui, isso aí. Se eu estou com um paciente com uma síndrome nefrótica, né? Ele é biopsiado e na biópsia, o que o patologista vai identificar? É isso aqui, ó. Ele vai ver numa amostra de glomérulos que alguns glomérulos estão comprometidos e estão o quê? Só um segmento comprometido, parcialmente comprometidos. Tá certo? Agora presta atenção. O que pode acontecer? Se eu fizer uma biópsia que não tem número de glomérulos adequado, vamos supor que eu pegar uma tentar desenhar aqui, gente. Se eu biopsiar só isso aqui, ó, vamos supor que eu... peraí, deixa eu apagar de novo. Aqui, ó. Vamos supor que quando eu biopsiei, ué, agora não tá indo, não sei por quê. Eu biopsiei, ih, gente, não tá indo. Vou fechar e vou de novo, peraí, tem problema. Ó, eu biopsiei só esses glomérulos aqui, ó. Quando eu coloquei a agulha, eu só biopsiei, só vieram 4 glomérulos. O que vai aparecer? O paciente é o mesmo paciente, só que eu não consegui fazer uma biópsia muito representativa do que está acontecendo. Aí vai parecer que esse paciente tem o quê, gente? Nada. Vai parecer que é lesão mínima. Muito bem. Vai parecer um paciente que tem uns glomérulos absolutamente o quê? Normais. E quando a gente biopsia o paciente, a gente encaminha o paciente para fazer a biópsia. Perdão, fazer análise histopatológica é feito análise por hematoxilina e eosina, que é microscopia óptica, e imunofluorescência. Normalmente, a gente não faz a microscopia eletrônica, a gente não consegue fazer isso com facilidade, né? Então, vai vir o quê? Normal, né? E vai ficar com um diagnóstico baseado na clínica de lesão mínima. E, na verdade, eu tenho o quê? GESF, né? Tá bom, gente? E... Professor, Pode falar. tipo assim, você falou que na biópsia tem que ter 10 glomérulos, né, para valer. Isso, o ideal é esse, sim. Pelo menos... E se, tipo assim, na biópsia tiver os 10, mas os 10 estiverem normais, só que mesmo assim ainda tem. É possível isso? É possível. Ou, tipo, se tem 10, acabou. Não, é possível ainda que você deu azar de pegar os 10 normais, tá? Ah, tá. Obrigado. Nada, obrigada a você.
Gente, olha só, eu bem tô vendo que eu tô com pouca bateria no computador. Se acontecer alguma coisa de cair, vocês fiquem aí que eu saio e entro de novo, tá bom? Vamos ver se a quantidade de bateria que eu tenho é suficiente, mas não se aflijam que depois, se for o caso, a gente retoma, tá bom? Vamos lá. Entenderam direitinho? Então, aqui sim é a doença segmentar e focal, é a glomerulosclerose segmentar e focal que a gente estava procurando. Muito bem. Bem, a glomerulosclerose segmentar e focal, ela comete principalmente pacientes jovens, adultos jovens, né? Então, é assim, mais ou menos 30 anos, 35 anos, 20 e poucos anos com síndrome nefrótica. O que eu penso? Eu penso que provavelmente é ZESP. Principalmente se já no diagnóstico esse paciente já tem uma creatinina aumentada, ele já chega no diagnóstico com uma creatinina tocada, tá? Em muitos casos, ele vai evoluir para cronicidade, necessidade de transplante ou diálise, progredindo para doença renal crônica em 6 a 8 anos, né? Claro, nossa intervenção ela vai ser importante para que a gente, então, evite esse tipo de progressão, né? Então, a gente vai tratar assim, eu vou me adiantar um pouquinho, a gente vai usar IECA ou BRA, se é um paciente que tem proteinúria, eu vou utilizar todo o tratamento imunossupressor indicado para procurar evitar a progressão dessa doença, né? Mas se eu não fizer nada, é assim que ela vai progredir, tá? E aqui, lembra que eu falei para vocês no início da aula que a síndrome nefrótica tem a sua tríade clássica, e eu posso ter um paciente com aquela síndrome nefrótica e que tem um ou outro componente nefrítico. Então, eu estou falando para vocês, ó, um paciente que tem aquela síndrome nefrótica, um paciente jovem, mas ele pode se apresentar hipertenso, ou com uma creatinina tocada, um pouco aumentada na admissão, ou hematúria. Então, esse paciente, ele tem a síndrome nefrótica, mas componentes nefríticos como hipertensão e hematúria, eles são muito mais comuns aqui do que na lesão mínima e na membranosa, tá? Recorre no rim transplantado em alta frequência. Existem clusters familiares, casos na mesma família de GESF. E o tratamento ele é controverso. Mas o que a gente faz? A gente usa corticosteroides em altas doses por um tempo mais prolongado. A questão é a resposta. Esse paciente, ele às vezes não responde bem nem a esse esquema de corticoide por tempo prolongado e em altas doses, tá? Então, olha só, vamos supor que é um paciente jovem, você biopsiou, veio como lesão mínima. Se você tratar como lesão mínima, você vai usar um tempo mais curto de corticoide, esse paciente não vai responder. Então, você vai ver um paciente que não responde bem a corticoide, você vai pensar, opa, esse paciente provavelmente ele tem EGESF, né? Você pode até indicar uma nova biópsia, dependendo do contexto clínico, ou tratar como se for GESF. Vai depender da facilidade que você tenha ou não de repetir essa biópsia, tá? E do contexto clínico do seu paciente. Pois não, pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat, se faz biópsia em toda suspeita de GESF. Olha, na verdade, faz biópsia em todo adulto com síndrome nefrótica. Todo adulto com síndrome nefrótica tem indicação de biópsia, tá? Se não, inclusive, assim, se você tiver uma proteinúria maior que 1 grama num adulto, se você não tiver nenhuma doença sistêmica que a justifique, né? Você vai ter que biopsiar também, tá? Mas síndrome nefrótica em adulto é igual biópsia renal, tá bom? A causa mais comum de síndrome nefrótica nos Estados Unidos é a GESF. Antigamente era membranosa, a GESF ganhou a dianteira, né? Então, ela chega a 50% em negros. Os afrodescendentes, né? Eles têm uma alta prevalência de GESF. Pode ser erroneamente confundida com lesão mínima por seu caráter focal, como eu expliquei anteriormente para vocês. Suspeitar em pacientes com diagnósticos de lesão mínima que são resistentes ao corticoide. E, secundariamente, pode estar associada à nefropatia do refluxo, ao HIV, obesidade mórbida, a diabetes, tá? E aí, gente, o tratamento é o da doença de base, né? É diferente. Tratar uma glomerulopatia primária, a glomerulopatia primária é uma doença que começou no rim,
a doença do rim, né? Aí eu vou tratar dessa forma, né? Vou tratar com corticóide, por dose alta, tempo prolongado. Agora, diante de um paciente com uma glomerulopatia secundária, aí a história é outra, vai depender. Tem situações que eu vou, por exemplo, nefropatia lúpica. A nefropatia lúpica não é aqui, eu tenho a membranosa, não na lúpus, mas eu vou tratar, eu tenho um protocolo para tratar a membranosa do lúpus, né? Então é diferente. Por isso que hoje a gente está falando especificamente nesse momento das glomerulopatias primárias, tá bom? Fechou? Fatores de mau prognóstico: proteinúria nefrótica. Quanto maior a proteinúria, pior o prognóstico. Insuficiência renal no diagnóstico. E nos afrodescendentes também a doença costuma ser mais agressiva, tá? A microscopia óptica. Aqui a gente vê aí alguns glomérulos comprometidos, né? Essa imagem aqui, ó, é melhor. Então, eu tenho um glomérulo que não está totalmente comprometido, né? A tendência desse paciente depois é evoluir com glomerulosclerose global, né? E difusa, né? Se a gente não fizer nada, é isso que vai acontecer, que na verdade é o estágio final de todas as glomerulopatias, né? Mas... Professora, e essas áreas mais roxas? Isso aqui é fibrose, tá? Isso aí, tá, ó. Olha a diferença daqui, ó, para cá, tá? E na imunofluorescência, às vezes a gente encontra a IgM inespecífica aprisionada nas áreas de esclerose, mas isso não tem significado clínico, tá bom? Vou tentar diminuir. Só um minutinho. Beleza. A imunofluorescência, normalmente, ela é assim, ó, sem achados também, como é na lesão mínima. Eventualmente, que a gente pode ter IgM aprisionada nas áreas de esclerose, tá? E olha que interessante, na microscopia eletrônica, eu também vou ter o quê? Fusão dos pés dos podócitos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, é a luz do capilar glomerular. Estava passando uma célula justamente na hora que foi feita a microscopia eletrônica. Aqui eu tenho a célula endotelial, tem a membrana basal, e aqui seria um podócito, olha só, tá tudo fundido, tá vendo, gente? Ó, tudo fundido, tá? Bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença para vocês, vou interromper um pouquinho aqui a gravação. Antes de começar a membranose, eu vou conectar o meu computador à fonte, peço um minutinho de vocês, pode ser? Para a gente não correr o risco de interromper a aula de qualquer jeito, tá bom? Um minutinho, então. Deixa eu dar um pause aqui.